E aí, gente, tudo bem? Então, vocês viram aí, né, que eu fiz uma viagem, eu e José, né, fomos a Alto Paraíso. Alto Paraíso fica a 3 horas de distância de Brasília e fica ali coladinho na Chapada dos Veadeiros. Mas você vê assim que a paisagem é toda plana e você vê que no meio da paisagem assim tem umas árvores maiorzinhas, que Zeca falou que é os buritis, né? Então fica aquele monte de árvore juntinho assim, depois passa um pedação, aí depois um tempão vem outras árvores juntinhas. Aí Zeca falou assim, onde tem aqueles buritis lá tem água, né? E eu fiquei pensando, uai, mas tem água, depois acaba a água, depois vem água, depois acaba a água. Então fomos lá e passeamos, e aí dessa vez a gente conheceu pelo menos assim 3 das cachoeiras, né, que tem lá, que são muito boas. Só que nós fomos agora nessa época de seca e não tinha muita água, então as cachoeiras tinham poucas águas, né? Tem os prós e os contras, né? Quando tem muita água é porque é época de chuva e também fica mais difícil. Tem cachoeira que a gente nem pode ir porque há risco de tromba d'água, né? Então, nós fomos na época da seca agora, foi bom para andar para todo lado, não tinha lama, não escorregava nada. E eu fui aventurar a descer lá, toda incentivada pelo meu filho e pela namorada dele. Aí eles me incentivaram a descer lá e eu fui, né, achando que estava com essa bola toda. E fui descendo, à medida que eu ia descendo, lá na Cachoeira dos Cristais, né? Quando você chega lá embaixo, você vê o véu de noiva. Mas à medida que eu ia descendo, e eu ia olhando para cima, e só via mais trilha de andar mesmo, né? Assim, né? De descer andando mesmo. Aí tinha degrau que era alto, tinha degrau que era mais baixo. Mas quando você chegava embaixo, assim que você olhava, estava cheio de raízes, né? Torcidas. E aí a gente via depois lá de baixo, eu fiquei observando que as raízes iam se aprofundando até achar a água, né? Então achei muito interessante. Quando eu cheguei lá embaixo, fiquei olhando o véu de noiva lá, a cachoeira que não estava com a água completa, mas também era uma beleza, né? Porque embaixo fazia aquele poço assim, e a água é clarinha, a gente vê no fundo, o que eu acho mais legal, porque aí você vê se tem alguma cobra, alguma coisa ali te pegando, né? Que eu não sou muito corajosa. E aí fiquei imaginando, olhando aquela água e imaginando, né, o pedaço que eu já tinha passado, e falei, olha o Deus das águas, né? Mas eu fiquei pensando assim, que Deus maravilhoso, né, que fez a água, né? Ele fez a água brotar e fez a água correr e fez a água cair assim, igual um véu mesmo, né? Então eu fiquei imaginando, quando Deus criou Adão e Eva, né? Então eles devem estar naquele lugar bruto assim mesmo, com aquela água natural caindo, que coisa boa, né? Fresquinho lá embaixo, tudo fresquinho. Então você pega e sente prazer na hora que chega nos lugares e conhece os lugares que Deus fez, né? Então veja bem, aquele lugar lá tem um monte de cachoeira, até anotei aqui para não esquecer, 120 cachoeiras catalogadas lá na prefeitura, né? 120, eu conheci só até agora 3, né? Então, imagino o restante, meus meninos ficam torcendo para eu ir lá conhecer o restante, né, das cachoeiras. Mas Deus é maravilhoso, né? Como que fez as coisas, e as coisas brutas, né? Que aquilo dali é muito antigo, né? Então você vê aquela coisa bruta ainda ali, porque não dá para chegar muito, o acesso é um pouco difícil, então o povo não estraga muito o lugar. Então você vê como que era mais no princípio, né? Que preocupação de Deus, né? De dar água para manter isso, porque uma região daquela dali tão grande assim e seca, né? Não seria interessante se não tivesse aquelas cachoeiras, né? Então eu vejo que vem aquele montinho de buriti lá e depois a água parece que acaba, mas ela vai por debaixo da terra. Uma coisa misteriosa de Deus, porque vai andando ali por debaixo e depois cai, né? Aquele misto assim de aroma daquela água, aquele vaporzinho que vem, né? E aquele cheirinho de mato.
E aquela cor maravilhosa que o sol bate na água e dá aquela cor maravilhosa. Uma coisa linda. Fiquei lá analisando e cada uma tem uma característica diferente. Fiquei maravilhada assim, fiquei agradecida a Deus por ter tempo agora de reparar nas coisas, né? E a gente, quanto mais velho, mais vai prestando atenção, né? Então, eu queria dividir essa sensação boa que eu senti de conhecer essas águas que Deus criou. Deus é muito bom, maravilhoso, né? Então, vão lá, vamos conhecer, porque vale a pena também. Um beijo para vocês.